na reunião do Conselho Deliberativo do Atlético. A gente vai acompanhar o áudio de um momento da reunião em que o Alexandre Calil, ex-presidente do Atlético, se dirigiu ali ao Ricardo Guimarães, presidente do Conselho Deliberativo, para tratar do tema, do nome da arena, que seria até então Elias Calil, e não será mais. Aí a gente vai entender essa história. Vamos ouvir primeiro. Eu pediria, dado a pessoa do Ricardo, que me incomodou profundamente só de você citar o nome do meu pai, pelo que você representa nesse clube, pelo que o meu pai representou nesse clube, que esse assunto não fosse levado à tona. Eu escutei, Berg, eu sei que é muito novo no Atlético, as seguintes palavras do seu parecer: irregular, seriedade, oportunista, jabuti, maculata, ética, irregularidade, lisura e legalidade. Roberto, nenhum de vocês nessa mesa tem o menor gabarito para falar de Elias Calil nesses termos. Eu estou falando, tá? Cale-se que eu estou falando. Cale-se sim. Você é cachorro novo aqui, rapaz. Então eu quero avisar o seguinte. Eu não quero o nome do meu pai no estádio. Essa ação entre amigos nunca deu certo, gente. Então, antes de vaia, eu preciso de respeito. E eu não quero que esse ponha o nome do meu pai. Você não. Você não é classificado para isso. Se fosse o Castelar, se fosse o Marlon Patrus, você não tem classificação moral para botar o nome do meu pai. Eu estou pedindo encarecidamente que retire o nome do meu pai do Estado. E agora você está batendo no morto. Meu pai está morto. Eu quero informar ao Davidson, porque vocês serão devidamente colocados na justiça para fora, que eu estou aqui hoje e será entregue até sexta-feira, devolvendo o meu galo de prata e devolvendo a primeira medalha de honra ao mérito que foi dado aqui. Tudo depois que eu fui presidente do Atlético. Está devolvido oficialmente ao Atlético. Ninguém vai me tomar mais nada aqui. Ô Alexandre, eu só quero que você reveja essa questão de entregar o galo de prata e a medalha de honra ao mérito. Porque você é um cara campeão, filho de um cara campeão, e isso não pode apagar briga nenhuma, discussão nenhuma, apaga o seu passado com o Atlético. Não é uma pauta que interessa o torcedor. Nenhum atleticano ontem ficou ansioso para saber qual seria o resultado desse assunto lá no Conselho. O que o atleticano quer saber se a SAF será bem conduzida, se será com uma grande empresa, e sobre o andamento da Arena MRV, que já está com mais de 90% da obra concluída do estádio, não das obras viárias. Então, que o Atlético resolva da melhor maneira, sem prejudicar a instituição, sem prejudicar nosso escudo. Mas repito, Alexandre, o galo de prata é seu, a medalha é sua. Obrigado por tudo. Ô, Fael, inclusive você está levantando essa questão do torcedor atleticano, que também estava na porta do encontro, né, desse conselho, com faixas, justamente pedindo transparência na questão da condução desse processo da SAF no Atlético. O Menin falou sobre essa questão da SAF. Ele falou que de 8 grupos, né, interessados, um ali parece oferecer as melhores condições, mas que isso ainda será discutido, não é isso? Exatamente. Só para o pessoal entender, ontem não teve nenhuma votação sobre a SAF. Ontem era para tirar algumas dúvidas com os conselheiros, responder algumas coisas que saem na internet, o que é verdade e o que não é, e principalmente sobre a Arena MRV, que essa também já está batendo na porta e é um assunto que interessa demais. Esses sim são assuntos que o atleticano deve se preocupar o tempo todo e peça ao Atlético
que não fique apenas para o conselho, que seja uma resposta que seja dada para o torcedor, que, como eu falei aqui, sempre atendeu as demandas do clube, sempre colocou dinheiro, sempre gastou do bolso, sempre garantiu boas vendas, venda do manto da massa, bombou o galo na veia, que seja claro para o conselho, que é a base do clube, mas também para o torcedor de arquibancada. Conversei com o Nariz da Brigada 1908, e o que vocês estão pedindo? E são várias pautas, entre elas, por exemplo, eles reclamam de um setor único para todas as organizadas do Atlético na Arena MRV. Então, cada um tem sua característica e tal, mas isso é uma decisão onde não terá cadeira ali, será um espaço para todas as organizadas do Atlético, como já acontece em outros estádios. Você prefere um grupo ou prefere uma pessoa? A personificação de uma pessoa, como é o caso, por exemplo, do Cruzeiro com o Ronaldo. A gente sabe de quem a gente tem que cobrar, a gente sabe quem é o grande responsável, quem é o dono. O que você prefere na SAF do Atlético? Um grupo ou uma pessoa? Se for um grupo, Hugão, que seja um grupo que já tem conhecimento de futebol, que já tem histórico, porque mexer com bola na teoria é muito fácil, na prática é muito difícil. E se for por uma pessoa bem intencionada. Muita gente questionou a participação dos meninos, não vejo por que não colocar, se tiver que descontar essa dívida altíssima que a gente tem com a família em percentual do clube, que bom, estaria na mão de grandes atleticanos também. Se tiver que deixar um percentual para o Ricardo Guimarães, que bom, que é um grande atleticano, vale para a família Salvador e tantos outros atleticanos, queria percentual na mão de atleticanos que eu sei que eles cuidam um pouco mais, porque investidor, gente, ele não tem amor pela bandeira e pela camisa, não. Ele vai querer um benefício financeiro do clube. Eu só quero que isso seja conduzido de uma maneira que seja boa para o futuro do Atlético, porque SAF só se vende uma vez, não tem como vender duas, não. Agora, Fael, um assunto que o Alterosa Esporte trouxe à tona através de uma entrevista concedida ao Cachorrada Podcast na semana passada, a questão da eleição do Conselho Deliberativo, como a gente ressaltou lá atrás, não estamos fazendo juízo de valor, há uma acusação de um lado, ao direito de defesa do outro, o fato é que talvez, como torcedor, você esteja preocupado. O clima está muito quente nesses bastidores do Atlético. E assim, todo mundo que faz essa acusação, tratando de judicialização dessa questão do Conselho. O Calil falou sobre isso, de levar à justiça os critérios, que não teriam sido respeitados ali do Estatuto do Atlético para determinados conselheiros assumirem. E o Rubens Menin fala sobre essa judicialização. Vamos escutar. Ali no conselho, nos bastidores, como um apaziguador, dos dois lados ali, que tem um conselho que está um pouco rachado, a gente sabe. Não, acho que não. Acho que ninguém quer briga, não. Nós assim, todo mundo quer união, 99% quer união. Então, quem não quer é muito pouco e não reflete os interesses do conselho. Mas o Calil saiu daqui falando que pode ser que vá para a justiça na questão de SAF por causa de suposta fraude aí na eleição do conselho. Não saiu, acho que não vai ter isso. Acho que não vai ter isso. Ninguém quer prejudicar o Atlético e não é o momento de fazer isso. O momento do Atlético é de sair lá na frente. Acho que isso vai dar certo. O Rubão é um cara que garante Natal feliz para muita família, que tá todo mundo brigando, cunhado, com primo, com todo lá. O Rubão vai lá, não é assim que resolve e tal. Eu acho que é esse cara que vai sentar. Ele foi esse cara lá atrás, quando chamaram o Alexandre, história de bastidores nesse caso, quando chamaram o Alexandre ali, pô, a gente precisa do apoio do Alexandre para a votação do estádio aqui, foi o cara que conversou, ele é que é um cara mais próximo dos 4Rs ali do Alexandre, eu acho que ele é quem vai sentar e conversar com todos os lados e vai ser esse apaziguador. Agora, vamos mudar, tá?